Convido a amada igreja a que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E vamos proceder à leitura dos primeiros 19 versos desse capítulo. Atos, capítulo 9, diz-nos assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Que o Senhor nos conduza, por meio dessa passagem, à instrução desta noite.
Se você, porventura, fechou o texto, por favor, abra novamente Atos capítulo 9. Vamos voltar os nossos olhos e a nossa atenção por alguns minutos naquilo que Deus tem para nos ensinar esta noite, nos encorajar. Este relato que li aos irmãos, por certo, é conhecido de muitos de nós. Inclusive faz parte daquelas histórias que são contadas ou passadas às nossas crianças, do encontro que este homem, chamado até aqui Saulo, teve com Jesus Cristo, na estrada de Damasco, quando para ali subia, conforme o relato bíblico, para, mais uma vez, perseguir a igreja do Senhor. Toda vez, irmãos, que leio esta história, fico impressionado com a grande graça de Deus. Eu vejo o Senhor aqui pegar este homem, chamado até aqui Saulo, salva-o pela graça, transforma no grande apóstolo Paulo, grande apóstolo que ficou conhecido como apóstolo dos gentios. E quando leio esse texto, então eu percebo que então há esperança de que pessoas como você e como eu sejam usadas pelo Senhor. É um grande encorajamento estudar e conhecer um pouco da história da vida deste homem. A verdade é, irmãos, que Saulo era um candidato que eu diria extremamente improvável ao serviço do Senhor. Improvável para o ministério. Aqui estava um homem, conforme vemos em toda a sua história, que era temido e odiado pelos cristãos. Alguém que fez tudo ao seu alcance, e mais do que isso, para destruir o nome do Senhor Jesus. No entanto, Deus, vemos esse relato, compadeceu-se deste homem, e tirou esse homem de onde ele estava e usou para mudar o mundo à sua volta, para que o Evangelho chegasse aos confins da terra. Deus usou de tal maneira que o ministério de Paulo ainda está colhendo fruto até hoje. Basta o fato de que esta noite vamos mais uma vez voltar os nossos olhos para essa narrativa, vamos voltar os nossos olhos para a maneira como Deus usou e está usando Paulo. Somos edificados, confortados, desafiados, instruídos por um homem que escreveu 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento. 13 são deste homem. Quando olhamos para Paulo, talvez, quando vemos esse gigante da fé, talvez eu e você seja tentado a pensar que ele era algum tipo de super-homem, alguma pessoa extraordinária. Podemos sentir, inclusive, que não há como o Senhor nos usar como fez com Paulo. Afinal, ele era o grande apóstolo. Que Deus não teria como nos usar como fez com este grande homem. Suponho que todos nós, quando nos comparamos com Paulo, podemos de alguma forma nos sentir indignos, podemos nos sentir inferiores de ser usado pelo Senhor, como Paulo foi usado na obra do Senhor. Mas eu estou aqui essa noite para dizer aos irmãos que Jesus Cristo pode e Ele usará a sua vida se você tornar disponível para Ele. Talvez você possa então fazer a seguinte pergunta: Deus pode realmente usar a minha vida? E o tema desta noite é uma resposta a essa pergunta. Deus pode usar a minha vida? Eu gostaria então de pensar nessa pergunta e quero reservar alguns minutos para examinar essa pergunta à luz do texto que nós lemos nessa noite e mostrar a partir de Paulo dos obstáculos que pareciam estar a caminho, que haveriam de impedir de que este homem pudesse ser o grande homem, o grande apóstolo Paulo. Obstáculo que certamente Deus não teve nenhum problema em superar pelo seu poder e pela sua graça. Então a resposta à pergunta feita ainda há pouco é: Deus pode usar a sua vida. Pense nisso enquanto você caminha comigo pelo texto sagrado. Agora, a partir desses versículos que lemos aos irmãos e de outros que lidam também com a vida deste homem e o próprio ministério de Paulo, permita-me olhar
o texto com você e confirmar a resposta que eu estou te dando, é possível que Deus use sim. Deus pode usar sim a sua vida. Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia em conceder-nos o privilégio de estar diante da tua face e o alto privilégio de poder ouvir a tua voz. E assim abra os nossos corações, faça-nos enxergar com os olhos da fé, com os olhos da alma, as verdades que o Senhor tem preparado para os nossos corações essa noite. Que elas aqueçam o nosso coração, que elas encorajem o nosso amor por Ti e a nossa dedicação para sermos usados no Teu reino e na Tua obra, como fizeste com o Teu servo Paulo no passado. Assim é em Jesus que nós oramos. Amém. Quando olho para o texto, eu quero começar a partir do verso 1, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E a primeira ênfase que eu quero destacar aqui é: independentemente da sua condição, ela não será obstáculo para que Deus use. Ou seja, Deus pode usá-la. A sua última condição não é obstáculo para que Deus use. E olhamos exatamente para a vida deste homem, o modo como ele conheceu o Evangelho, o modo como ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. E aliás, de acordo com o seu próprio testemunho, Paulo, ele era um homem culpado, ele se via plenamente culpado por tudo que havia de ruim em relação a tentar destruir os cristãos. Paulo coloca na sua conta e diz: eu tentei destruir o cristianismo, eu tentei matar os servos do Senhor. Veja que é o seu relato, no mesmo livro aí de Atos, caminhe um pouco mais à frente, no capítulo 22, você verá esta afirmação que ele faz, no verso 4, ele diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Um pouco mais à frente, no capítulo 26, no verso 10, ele mais uma vez afirma este fato: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Essa foi a última condição de Paulo, e a última condição não é obstáculo para que Deus use no ministério. Veja que o apóstolo Paulo, nessas duas falas que vemos aqui, ele claramente deixa isso aos nossos olhos. Paulo nos diz sobre o seu passado, e quando ele olha para o seu passado, ele se vê como um assassino. Paulo era um rebelde contra o Senhor. Paulo, na verdade, buscou destruir o cristianismo. Ele mesmo diz que religiosamente ele era um homem a ser invejado, mas internamente ele era tão perverso quanto qualquer homem que já tinha percorrido a face da terra até aquela época. E o evangelista Lucas, aqui no texto sagrado, ou antes de chegarmos ao capítulo 9, o evangelista Lucas já aponta alguns pontos, ou alguns aspectos desse caráter bélico, de ferocidade de Paulo em relação à igreja. E até aqui, para os irmãos terem uma ideia, lá do capítulo 1 do texto de Atos até o capítulo que temos a olhar nessa noite, por 3 vezes Lucas descreve este homem como feroz adversário de Cristo e de sua igreja. Ele fala da ferocidade como uma besta fera. É assim que ele descreve quem foi Paulo até aqui. Veja como ele nos diz que no martírio de Estevão, isso está lá no capítulo 7 de Atos, no verso 58, Lucas registra que as testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo, que Saulo também consentia na sua morte, capítulo 8, versículo 1, e que em seguida Saulo assolava a igreja, capítulo 8, verso 3, procurando cristãos casa por casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. Este era o passado de Paulo, um passado medonho. E agora no texto que temos a considerar, Lucas resume a história dizendo que ele estava ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha o verso 1, Saulo respirando ainda ameaças e morte.
A ideia é que não bastava o seu passado, mas ainda ele continuava com desejo de sangue, de matar, de destruir a igreja. E é exatamente isso que ele diz. O que Lucas escreve aqui no capítulo 9, que temos diante dos nossos olhos, é que Paulo ainda não tinha mudado desde a morte de Estevão. Paulo ainda estava na mesma condição mental. Paulo estava numa condição mental de ódio e hostilidade em relação a Cristo e à igreja de Jesus, aos crentes. Alguns dos termos que Lucas usa para descrever Saulo antes da sua conversão parecem deliberadamente escolhidos para retratá-lo como um animal selvagem e feroz. Isso a gente enxerga quando você vai ler o texto lá. O modo como ele pode ser traduzido, quando ele diz no versículo, o capítulo 8, verso de número 3, ele diz lá: Saulo, porém, assolava a igreja. Essa palavra assolava, em todo o Novo Testamento, como encontramos aqui, é referência à profunda destruição que ele causava à igreja. E na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, é usada essa expressão em relação a animais selvagens destruindo uma vinha. O seu sentido específico é de destruição de um corpo por um animal selvagem. Quando ele debulha, por assim dizer, ele destrói com seus dentes e garras. Essa é a palavra que Lucas usa para descrever, a mesma que descreve um animal selvagem. Isso está no capítulo 8. Mas no texto que temos, Lucas continua dizendo: respirando ainda ameaças e morte. E aqui mais uma vez, J. Alexander, comentarista, sugere que a menção de Paulo, respirando ainda ameaça de morte, era uma alusão ao arfar ou bufar dos animais selvagens. Arfar ou bufar. A palavra respirando ainda ameaça é designada para isto. O animal, quando está bufando para atacar a presa. Este era o Paulo. Paulo era um homem mau, mas isso ainda não foi um obstáculo à graça e o poder salvador do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo recebeu Jesus Cristo em seu coração, nessa caminhada para a estrada na estrada de Damasco, ele foi mudado para sempre por causa da graça. De acordo com João Calvino, comentando esta parte do texto, Calvino afirma o seguinte: que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas também em ele assumir o caráter de um pastor. É exatamente essa referência que Calvino faz em relação a este homem. Mais do que um lobo transformado em ovelha, mas alguém que teria um caráter de cuidar de ovelhas, de pastorear ovelhas. Portanto, é a nossa primeira afirmação: o seu passado não foi e jamais será obstáculo para você servir ao Senhor na sua obra. Pense nisso e você lembrará de Paulo, até aqui Saulo. Independentemente do que fez antes de receber a Jesus Cristo como seu Salvador, não importa o seu passado. Quando ele salvou a sua alma, ele lavou o seu passado, ele purificou de todo o pecado para sempre. Você agora, querido irmão, tem um novo começo. Naquele exato momento em que houve um encontro pessoal com Jesus Cristo, seus pecados foram perdoados, você foi lavado e purificado. De fato, a Bíblia se refere a esse evento como novo nascimento, na linguagem de João, capítulo 3, versos 3 e 7. Você nasceu de novo, você é nova criatura, diz as Escrituras Sagradas. Existem 3 registros de suas ações passadas no mundo hoje. Primeira, há um registro que você carrega em sua mente. São os seus temores, é o registro que está dentro de você. São seus medos, são seus traumas, são seus dramas. E talvez você possa olhar para você e dizer: como o meu passado me condena. Esse é um registro que não há como fugir dele. Em segundo lugar, há um registro de todos aqueles que sabiam quem você era. É esse registro que está na sua cabeça, no seu coração. Muitos acompanharam na prática. Sabe quem você foi, por onde você andou e o que você fez antes de conhecer a Jesus Cristo. Mas há um terceiro registro, e esse registro é de Satanás, e ele jogará o seu passado
diante do seu presente e apontará isso para o seu futuro, porque ele deseja neutralizar você. Mas devo lembrar que hoje, embora eu me lembre do meu passado, meus amigos e familiares lembram de tudo isso, o meu passado também é lembrado de Satanás, mas certamente a graça que me alcançou é a graça que me lavou, me purificou de todos os meus pecados. Então, reafirmo, a sua última condição não é obstáculo para Deus usá-lo na sua obra. Deus no céu não se lembra mais do meu passado, e não é um obstáculo para Ele usar e me usar para o futuro. Você tem que pensar isso. Não importa, porque o meu passado alguém pagou o preço de tudo, de todas as mazelas que eu fiz, e agora eu devo estar pronto e disponível para ser usado no futuro da obra do Senhor. Em toda a Bíblia Deus usou pessoas apesar das suas maiores falhas. Deixe citar alguns exemplos, como Simão Pedro. Lembra bem Simão, aquele homem que andou com Jesus, que chegou a um dado momento dessa trajetória que Jesus Cristo diz: olha, Pedro, quando tu te converteres, você vai falar isso aos teus irmãos. Sim, Simão Pedro pregou a sua maior mensagem, teve o seu maior ministério, depois que negou o Senhor Jesus Cristo. Pedro, na linguagem de Jesus Cristo, ele converteu-se depois da negação. Quem diria que depois de um passado frustrante, decepcionante, vergonhoso de Pedro, ele seria depois levantado por Jesus Cristo para ser um grande apóstolo do Senhor? Mas, olhando para o passado, vejo também Moisés. Era um homem assassino, mas Deus usou para a sua glória. Sansão pecou contra Deus, mas diz a palavra de Deus que ele matou mais filisteus no final da sua vida do que durante todo o seu ministério. Por que não pensar em Abraão? Abraão, um homem que mentiu, mas ele foi usado pelo Senhor. Chegamos a Jacó da mesma forma. Jacó era um enganador, mas o Senhor o transformou e usou muito. E eu poderia dizer que há muitos outros que poderiam ser citados entre esses homens, que inclusive estão lá na galeria dos heróis da fé, mas esses quero crer que são suficientes para mostrar que o Senhor pode chamar aqueles que falharam no passado e que Ele ainda haverá de usá-lo para a sua glória no futuro. Quando vejo a vida de Paulo e quando vejo esse relato, e diante da pergunta se Deus pode utilizar a minha vida, a resposta é: não importa a minha última condição, ela não será obstáculo para o Senhor. Mas também posso enxergar no texto, no verso 2, ele diz: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Em segundo lugar, a sua condição do passado não importa, não será um obstáculo, mas sua presente circunstância também não é obstáculo. Não é só o seu passado, é a situação que você está agora. O texto sagrado nos diz que Paulo, ele ainda não havia superado o primeiro problema, diz que ele mantinha. O texto sagrado diz que ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Não bastava com que aquele que consentiu com a morte de Estevão, que destruiu a igreja de Jesus Cristo, mas diz que no tempo presente, quando houve encontro pessoal com Jesus Cristo, diz que ele ainda estava, no dizer de Lucas, ainda estava respirando a ameaça de morte. Não é só um homem bélico no passado, o espírito do presente dele era terrível, e as circunstâncias do presente na vida de Paulo também não foram obstáculos para que Deus usasse. E é exatamente isso que nós olhamos lá no capítulo 8, versículo 3. Lucas escreve ali que ele estava querendo destruir. Diz que ele foi com relação aos seguidores para Jerusalém, a fim de destruí-los ali. Ou seja, ele, no presente, a ideia era essa. Ele queria ainda destruir a igreja. Ele não tinha se contentado. A ideia dele era a mesma. Mas a palavra de Deus diz que alguns então tinham escapado da sua rede e fugiram para essa cidade que o texto chama aqui de Damasco, onde ali haviam várias sinagogas e serviam como de colunas, ou melhor, serviam como colônias para os judeus. Então várias sinagogas compunham ali a cidade de Damasco, e era na verdade refúgio para muitos judeus. E o texto sagrado diz que então ele foi lá no eixo,
No olho do furacão, era para lá que ele pediu cartas. Ele ainda continuava suspirando ameaças de morte. E ele diz, o texto, que ele foi lá para perseguir os discípulos que fugiram da cidade de Jerusalém. E diz que ele foi percorrendo. E o texto sagrado diz então que ele elaborou uma estratégia, uma trama para liquidar. E diz o texto então que ele persuadiu o sumo sacerdote a sancionar uma carta, como diz o verso 1 e 2 do texto que estamos lendo. Então está aqui aquele inquisidor autonomeado, deixou Jerusalém armado até os dentes. E diz o texto sagrado então que ele foi para tirar ou para cuidar daqueles que eram do caminho. Essa é uma expressão que encontramos no verso de número 2. Alguns que eram do caminho. Essa é uma expressão que os irmãos vão ver várias vezes no livro de Atos. E quando você vê essa expressão, é a descrição dos seguidores de Jesus Cristo. Os seguidores de Jesus Cristo inicialmente eram chamados como os do caminho. E o texto sagrado diz que ele foi com este propósito, ou seja, assim, homens e mulheres. Era o propósito dele de destruir. E é por isso que no verso 2 diz que ele planejou de tal forma que ele não se contentava de que tivesse escapado das garras dele em Jerusalém, mas ele foi nos meandros da terra até buscar, até onde houvesse um crente, um cristão, ou um dos caminhos, do caminho, esse ele iria matar. No entanto, apesar de tudo isso, o Senhor foi capaz de mudar esse homem e usá-lo para a sua glória. Deus pode fazer a mesma coisa com a sua vida e com a minha hoje. Ele pode nos chamar com toda a bagagem que carregamos. Ele pode usar para a sua glória. Ele pode transformá-lo. Alguns são sem instruções, outros têm poucos recursos, alguns são fracos na fé, outros são arrogantes, cheios de orgulho. No entanto, eu gostaria de lembrar a todos que fazem parte desse grupo, de que o Senhor é capaz de tirar exatamente de onde você está, e mudar e levá-lo para ser usado na sua obra, para a sua glória. E mais uma vez, queremos lembrar os personagens bíblicos, que Deus fez isso. Moisés. Todos nós sabemos que Moisés tinha 80 anos, quando o Senhor o chamou para o ministério. Está registrado lá em Êxodo, capítulo 7, verso 7. E Moisés também teve outros problemas. Ele mesmo diz lá em Êxodo capítulo 4, que ele não era um homem eloquente. No mesmo capítulo 4, ele diz que ele era um homem de medo, ele tinha receio. No mesmo capítulo 4 de Êxodo, ele também afirma que ele era contrário ao plano do Senhor para a sua vida. Ele não queria aquele plano. Ele tentou fugir do chamado. No entanto, apesar de toda essa bagagem, de um homem que era medroso, pesado em língua, covarde, apesar de toda essa bagagem, Deus foi capaz de usar este homem para a sua glória, para tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida. Foi assim na vida de Moisés. Mas há um outro exemplo agora na Bíblia também, o demoníaco gadareno, registrado ali em Marcos capítulo 5, versos 1 a 20. O texto sagrado diz que esse homem era um homem temido por todos, mas o Senhor foi capaz de levantar aquele homem que causou muitos problemas. Foi capaz de trazê-lo de volta para a glória de Deus e o levou de onde ele estava e usou para a sua glória. Sim, aquele gadareno, onde demônios possuíam aquele homem, e Deus usou. Mas volto a olhar também para o Antigo Testamento, e ali no segundo livro dos Reis, conta a história de 4 leprosos. Eu creio que muitos lembram dessa história. O segundo livro dos Reis, no capítulo 4, conta-nos ali uma história de 4 leprosos que se tornaram os improváveis salvadores de Jerusalém. É curioso isso. Deus apenas os levou de onde estavam como leprosos e os usou apesar das suas circunstâncias extremamente debilitadas. 4 leprosos. Foi o mais importante. Foi o instrumento que Deus usou para afugentar os inimigos de Israel. Eles que abriram o caminho. Deus usou esses leprosos. O que eu estou tentando levá-los a ver essa noite, queridos, é que as suas circunstâncias atuais não pegam o Senhor Deus de surpresa. Deus sabe tudo sobre você, e muito mais do que você sabe sobre você mesmo. Ele sabe onde você está nesta hora, e Ele sabe das suas falhas. Ele sabe o que vai no seu coração,
mas Ele pode usar a sua vida, se você entregar a sua vida para a glória dEle. O segredo está em entregar-se incondicionalmente àquele que tudo pode. Terceiro e último lugar, vimos até aqui que as suas condições passadas não são obstáculos, as suas circunstâncias no presente não são obstáculos, mas olhando agora para os versos 11 em diante do texto lido, podemos enxergar algo mais quando diz: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarsos, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. As suas condições pessoais também não são obstáculos para o Senhor. E é exatamente isso que nós vemos aqui. O texto sagrado diz que este homem ele era extremamente temido. Os seguidores de Jesus Cristo tinham medo dele. Aliás, o próprio Ananias disse: é isso mesmo que o senhor quer que eu vou fazer? Mas para este homem, o senhor não sabe que ele veio para cá com o propósito de destruir o teu povo? Como posso agora abençoar este homem? Como posso impor as mãos sobre ele? A sua conversão foi vista por muitos como nada mais, nada menos do que uma espécie de armadilha. Aliás, esse é o espírito, a princípio, que este homem tem aqui. Ananias fala: peraí, isso não é uma tática? Vai lá que quando eu chegá-lo para fazer isso, ou levar ele à casa dos irmãos, é tudo o que ele quer. Ou seja, num primeiro momento eles não acreditavam em Saulo. De fato, quando ele foi a Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, Barnabé teve que ir com ele e apresentar Paulo aos líderes. No entanto, Deus foi capaz de superar também esse obstáculo da sua vida. Ele não era crido ou acreditado como alguém transformado pelo Senhor. Era um obstáculo, sim, por causa das características pessoais. Qual era a característica, qual era a grande marca de Paulo? Era um homem perigoso. Paulo teve muitos obstáculos pessoais a serem usados pelo Senhor, mas Deus foi capaz de usá-lo, apesar do que havia já realizado. Ele mesmo vai falar que ele foi um homem muito fraco. Aliás, a igreja de Corinto não respeitava ele. Ele vai dizer: olha, eu sei que, aliás, a igreja de Corinto dizia assim, que quando ele escreve é um gigante. É mais ou menos isso. É poderoso na fala, mas quando a gente olha aquele homenzinho, ele é tão frágil. Paulo não era bem visto, inclusive na oratória. Paulo não era bem quisto na igreja de Corinto. E os irmãos sabem que a igreja de Corinto era totalmente dividida. E Paulo era, por assim dizer, espezinhado dentro da igreja de Corinto. E até aqueles que dizem que aquele espinho na carne de Paulo tem a ver exatamente com pessoas que se levantavam no ministério de Paulo para destruir. Era uma terceira coluna dentro daquela igreja. E minavam a autoridade apostólica dele. Então ele era considerado como um Zé Ninguém, usando a linguagem mais atual. Sim, irmãos, se nós começarmos a nos comparar com os outros, então estamos em um caminho difícil. Muitos de nós também têm características pessoais que podem nos fazer sentir que não podemos ser usados de forma efetiva por Deus, porque também temos as nossas fragilidades no tempo presente. Temos marcas pessoais, como Deus usaria? No entanto, eu gostaria de lembrar a você que Deus pode fazer grande obra, independentemente das suas fraquezas pessoais. Independentemente se você é um grande orador, se você conhece muito da palavra, Deus pode e Deus usará você, porque Ele fez isso com este homem, o grande gigante da fé. E eu quero mais uma vez voltar às páginas da Bíblia para encontrar provas dessa outra verdade. Já mencionei, por exemplo, Moisés, mas Deus pegou esse homem já, nós diríamos velho, ou numa idade adiantada, foi com 80 anos, um homem
Além dessa idade, um homem que tinha problema de falas e usou como braço de Deus no Egito. Deus usou uma jovem judia chamada Esther. É muito conhecida a história de Esther para salvar o seu povo de um massacre. Deus usou um garoto jovem, desconhecido, chamado Davi, para ser o maior rei que se sentou no trono de Israel. Deus usou um mendigo chamado Lázaro para pregar um sermão diário a um homem rico. Deus usou 12 homens desconhecidos de várias esferas daquela cultura da época para incendiar o mundo e colocar o mundo de cabeça para baixo, como está em Atos capítulo 17, versículo 6. E eu diria que Deus usou até mesmo o seu filho, sob vários protestos. Todas as pessoas assumiam que ele era o filho bastardo de um soldado romano. Você já viu esta afirmação? É grave. Isso está lá em João capítulo 8, verso 41, que Jesus nada mais era do que um filho bastardo. Outros o viam como não mais do que o filho de Maria e de José. Quem é este? Filho daquele carpinteiro e daquela mulher Maria? Está lá em João capítulo 6, verso de número 42. Muitos pensavam que Deus não podia usar alguém que veio de Nazaré. Que Nazaré? João capítulo 1, versículo 46. Outros questionaram o fato de ele vir da Galileia. Pode vir alguma coisa boa de lá? João capítulo 7, versos 41 em diante. Alguns até disseram que Jesus nada mais era do que uma ferramenta de Satanás, porque ele expelia, segundo a acusação feita a ele, demônio pelo poder de Beelzebu. Marcos capítulo 3, versículo 22. Mesmo com essas marcas contra Jesus Cristo, quem pode negar que o Senhor usou esta vida preciosa na contramão de tudo o que se esperava? É por isso que Paulo disse que a palavra na cruz ela é um escândalo para aqueles que se perdem. Deus anda na contramão de toda a nossa perspectiva. Apresentei aqui aos irmãos esses exemplos para dizer isto: que independentemente de quem é você, de onde você veio, que problema você tem, que peculiaridade você tem na sua personalidade, ou exibe, qual é o seu nível de educação, qual é o seu nível de aceitação no contexto da igreja ou do ambiente onde você está, Deus pode e usará você, desde que você esteja disponível para a obra dele. Deus tem todo tipo de pessoa no seu serviço. Por isso que o colégio apostólico é o mais diversificado. Basta você olhar para lá, porque é assim que Deus trabalha, não segundo a nossa visão, mas na visão dele. O tipo de pregadores e servos que ele tem são os mais variados. Tudo que ele procura são aqueles que estão dispostos a entregar-se a ele para ser usado. Deus foi capaz de usar o apóstolo Paulo, apesar de todas as suas enfermidades físicas que muito atormentavam a sua vida. De fato, Paulo afirmou que as suas fraquezas lhe garantiam mais forças. É a afirmação que ele faz em 2 Coríntios 12, versículo 10. Ele diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É assim que você vê o poder de Deus em homens fracos, tímidos, cheios de falhas. Como Paulo, você pode se considerar fraco. Como Paulo, talvez você possa se considerar essa noite incapaz de fazer muito pela causa de Cristo. No entanto, a verdade que aprendemos essa noite é que Deus não precisa que sejamos fortes, capazes para nos manter de pé. Deus precisa que sejamos fracos e totalmente dependentes dele em seu poder. É no poder de Deus que nós nos firmamos, e não na nossa própria sabedoria, na nossa própria capacidade. Deus não está procurando potências espirituais, Ele está procurando pessoas que nada têm além da fé e o desejo de servir a Ele. Porque é assim que Ele fez com todos os homens. Os grandes heróis da fé eram os mais fracos de sua época. O que os tornaram grande é a fé e a disposição que esses homens tinham para ser usados por Deus. Ao olharmos para a palavra de Deus, podemos encontrar momentos em que Deus pegou os fracos e usou de maneira excelente. Ana é um exemplo bíblico. Ana queria um filho e se voltou desesperada pelo Senhor, como diz o texto sagrado, e Deus lhe deu um filho
que estava destinado a ser o grande líder espiritual do povo de Israel. Daniel era um homem, ou melhor, um mero adolescente, quando Deus o vocacionou. E Deus deu força àquele homem para resistir ao rei da Babilônia e outros impérios que sucederam ao Império Babilônico, conforme já estudamos nessa ocasião, em outras ocasiões. Tudo isso porque Daniel foi dedicado ao Senhor. Ali está a diferença. Era um moço dedicado a Deus. Não importa o império que esteja à sua volta, você pode ser usado por Deus. Maria era uma jovem adolescente quando Deus pediu que ela carregasse o Messias em seu ventre. Que tipo de preconceito ela sofreu? Imagine os irmãos naquele contexto. No entanto, Maria foi forte. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se na tua serva a tua vontade. Os irmãos percebem que há uma linha que liga essas pessoas, chama Senhor, independentemente da minha fraqueza, faça-se a tua vontade. Essa é a grande diferença. É aquilo que aconteceu com Paulo e com todos esses grandes personagens. Alguns de vocês talvez estejam lutando contra a depressão, outros quem sabe estão lutando contra a solidão, outros lutam contra sentimentos de inferioridade, outros quem sabe mantêm uma maldade muito grande dos dias passados ainda diante dos seus olhos. Alguns de vocês talvez estejam sentindo inadequados para realizar a obra do Senhor. Qualquer que seja o nome que a sua fraqueza possa ter, pode ser um obstáculo para você, menos para Deus. No entanto, para o Senhor, o seu problema não é nada. Deus pode tirá-lo de onde você está, em sua fraqueza, e usá-lo para confundir os fortes do tempo presente. Você pode ser um gigante, se tão somente ouvir a voz do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus pode tirar você de onde você está e fazer de você uma inspiração para os que estão em sua volta e dizer: vale a pena ser crente porque essa pessoa me inspira. O segredo está numa palavra: renda-se ao Senhor. E eu caminho para o término dessa mensagem. Você está totalmente rendido ao Senhor e à sua vontade, à sua vida? Aqui que está o segredo. Isso depende de você. Você precisa de estar pronto, disposto e disponível. Para concluir, Deus pode usar a minha vida? Foi a pergunta. A resposta é sim, pode. Como Ele fez com todos esses homens, e particularmente como estamos vendo essa noite na vida de Paulo. Um retumbante sim, Deus pode usar a minha vida. Não importa a minha condição passada, ela não será obstáculo se Deus quiser usar a minha vida. Não importa as circunstâncias atuais, ela não será um obstáculo se Deus quiser usar a minha vida. Não importa as minhas características pessoais, quão frágil eu sou, Deus pode usar a minha vida. Nenhuma delas será obstáculo para o Senhor, mas eu devo estar pronto. Tenho que me colocar à disposição do Senhor para ser usado. Mas há algo mais. Há apenas algumas perguntas que precisam ser consideradas antes de encerrarmos o pensamento dessa noite. A primeira pergunta é: você está realmente salvo? Não é se você é bom. Não estou perguntando se você foi batizado, e muito menos se você faz parte do hall de membros dessa igreja. A minha pergunta é: você é uma pessoa salva? Você tem convicção de que o sangue de Jesus Cristo purificou o seu pecado, que você tem um relacionamento profundo com Deus, que você ama o Senhor Jesus Cristo de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento? Segundo, você se rendeu totalmente? Você está absolutamente no altar de Jesus Cristo? Ou você ainda está escondendo alguma coisa e tudo deve ser dele? Você está disponível para Ele te usar? Ou seja, a sua vida talvez esteja tão cheia de tantas coisas que não há espaço para o Senhor, a sua agenda não cabe. Por fim, você está disposto a ser usado pelo Senhor? Está pronto e disponível? Se a sua resposta para qualquer dessas perguntas for não, o Senhor não poderá usar você,
porque essas coisas precisam primeiramente ser resolvidas. E é a graça de Deus que pode converter o seu coração se você ainda não for convertido. É a graça de Deus que vai te dar um padrão de valor na tua agenda para que o reino dele seja buscado em primeiro lugar. Nos esforcemos, pois, para que não importa o nosso passado, o que fazemos no presente, a nossa fragilidade. Importa que o nosso coração está pronto para que o Senhor faça da nossa vida o que Ele quiser. Que sejamos como um vaso de bênçãos a ser usado nas mãos do Senhor, deixando que Ele nos molde e que Ele esculpa ou venha esculpir a imagem de Jesus em nossos corações, que esteve pronto e disponível para ser usado por Deus. A Ele seja dada a glória. Amém.